Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro, e o tema do estudo de hoje é Pedra Removida. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Marcos capítulo 16, do verso 1 ao 4. Aqui Marcos escreveu o seguinte: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. A história da ressurreição é mencionada em cada um dos 4 evangelhos. Cada escritor apresenta a história de uma perspectiva diferente, mas todos contêm os elementos centrais mencionados também em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 8. 4 ideias ocorrem várias vezes. Primeiro, Jesus morreu. Segundo, foi sepultado. Terceiro, ressuscitou. E quarto, foi visto vivo. Marcos se refere a uma reunião que aconteceria na Galileia e acrescenta: Lá vocês o verão. O que está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 7, mas também em Mateus 28, verso 7 e verso 10 e João capítulo 21. Algumas pessoas acham absurdo que os cristãos acreditem em um Senhor ressuscitado. Mas a evidência da sua ressurreição é bastante sólida e racional. Primeiro, basta crer que Deus é o Criador, conforme Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. A partir daí, a ideia de um milagre, como a ressurreição, se torna plausível. O Deus que criou o universo e depois a vida na Terra teria sim poder, se quisesse, de ressuscitar Jesus. Naturalmente, a existência de Deus não torna a ressurreição de Jesus inevitável, mas apenas extremamente possível. Segundo, a tumba ficou vazia. Os historiadores ateus aceitam esse fato. Se não estivesse vazia, a alegação de que Jesus ressuscitara teria sido rejeitada desde o início, pois a presença de seu corpo no local destruiria a afirmação de que ele tinha ressuscitado. A explicação de que os discípulos roubaram seu corpo não é verdadeira, até porque os discípulos não poderiam ter passado pelos guardas. E mesmo que tivessem feito isso e conseguido o corpo, por que não foram presos por roubar o corpo de Jesus? A resposta é que os líderes religiosos sabiam que os discípulos não tinham feito isso. E outra, muitos viram o Cristo ressuscitado. Alguns, inclusive os discípulos, inicialmente não creram. Paulo, antes um inimigo da fé cristã, não apenas afirmou ter visto o Senhor ressuscitado, mas essa experiência mudou a sua trajetória de maneira radical. E, finalmente, como explicar o surgimento da igreja cristã, fundada por pessoas que afirmavam ter visto o Senhor ressurreto? Porque essas pessoas morreriam pelo que soubessem ser mentira. O testemunho delas, logo após a morte de Jesus, conforme Atos 3, verso 15, e algumas décadas mais tarde, como está em 1 Pedro capítulo 1, verso 3, traz evidências da ressurreição. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu deixo contigo o texto para a sua leitura bíblica, o Reavivados por Sua Palavra, onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. O texto de hoje é Lucas, capítulo 11. Que Deus te abençoe e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.